Então vamos lá. 17ª pregação da série Família Criada por Deus. Mateus 19. Mateus 19, de 1 a 7, hoje. Semana passada eu disse que iríamos falar nas próximas 2 semanas sobre os 2 fundamentos para edificar um casamento. O casamento ele é edificado sobre 2 fundamentos, que é a aliança e o amor. E eu vou falar o verdadeiro amor, né? Porque falta de falar de amor hoje em dia não tem, né? Mas a questão é o verdadeiro amor, né? Então, eu disse que a fundação, as bases de um casamento edificado sobre a palavra de Deus, sobre a visão de Deus e o Evangelho, o fundamento é a aliança. Casamento é aliança. Não sei se vocês vão lembrar que nós falamos sobre isso. Casamento é aliança. E as colunas, poderíamos dizer, usando a imagem de uma casa, como um prédio como esse, a aliança é o fundamento. As colunas que sustentam as paredes e os andares de cima ou o teto é o amor. O amor, ele é as colunas. E quando eu for falar sobre o amor, vocês vão entender porque eu estou usando amor no singular, mas falando colunas no plural. E semana passada eu falei sobre como a paixão e as afeições não sustentam um casamento. E eu já iria falar hoje sobre a aliança, mas também preparando lá, eu decidi dedicar uma pregação só para falar do que eu vou tratar hoje. E aí nas próximas 2 semanas, eu acho, né? Agora eu vou falar eu acho. Eu acho que vai ser sobre a aliança e depois sobre o amor. Hoje, vocês vão perceber que eu vou dar uma base de um conceito sociológico. E eu quero te ajudar a entender isso. 2 pontos iniciais aqui. Essa pregação poderia estar lá na 3ª temporada, que vai se chamar Os Inimigos do Casamento. Quando eu for falar sobre os inimigos do casamento, essa pregação de hoje poderia muito bem estar lá, porque eu vou falar de um dos inimigos do casamento criado por Deus hoje em dia. Mas, talvez você pense que não faz muito sentido o que eu vou tratar hoje. Mas, um dos objetivos da pregação é mostrar como que a palavra de Deus é o que deve governar a nossa vida. Como que a palavra de Deus deve moldar nossa maneira de pensar e de enxergar todas as coisas. A palavra que a gente normalmente usa é cosmovisão, que é a nossa maneira de enxergar todas as coisas. A palavra de Deus, a Bíblia, a vontade de Deus expressa na Bíblia e o Evangelho, ela deve ser o óculos. Seja os óculos vermelhos, já teve experiência com um óculos vermelho, verde, essas coisas diferentes no rosto? Quando você bota um óculos colorido, você enxerga tudo ao seu redor da cor daquele óculos. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é um óculos que nós colocamos quando nos convertemos, e é através desse óculos que nós passamos a enxergar todas as coisas. De forma que tudo ao nosso redor, nós vamos enxergar da cor, entenda que cor, da cor que o Evangelho e a palavra de Deus define para a gente. Amém? Então, na hora que eu abordar, que eu começar a dar o aspecto sociológico aqui, entenda que o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é como que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus, ele confronta e nos ajuda a enxergar o casamento e os relacionamentos à luz da palavra de Deus. Para que a gente não enxergue o casamento, os relacionamentos, as coisas ao nosso redor, segundo os padrões deste mundo, mas segundo o padrão da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Amém? Por isso que o título hoje é um pouco estranho, mas eu vou explicar e no final você vai entender o porquê do título. O título hoje é Casamento Líquido. E vocês vão, à medida em que eu for desenvolvendo o assunto, vocês vão entender por que casamento líquido. Amém? Vamos lá, Mateus 19, dos versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?
Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Até aí. Vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que teu Espírito me ajude a ser objetivo, simples e ao mesmo tempo expor o que a tua palavra diz e como que a tua palavra não apenas confronta, mas deve moldar a nossa maneira de enxergar todas as coisas deste mundo e dessa vida, e principalmente o casamento. Tudo isso que seja para a glória do teu nome. Amém. Jesus tinha acabado de ensinar as multidões e de curar uma multidão de pessoas. Os fariseus, os religiosos da sua época, chegam perto dele e, como eles sempre estavam querendo fazer, a gente vê isso pelos evangelhos, chegaram perto de Jesus para pô-lo à prova. O que os religiosos que não gostavam de Jesus, e eles não se agradavam de Jesus, ensinava, ia contrário ao que eles ensinavam, a forma como Jesus fazia as coisas, confrontava a forma como eles faziam as coisas, então eles não se agradavam de Jesus. E eles tentavam, pensa num povo que ficava seguindo Jesus e taiando a paciência de Jesus. É tipo esses militantes de rede social, que você não pode falar nada, né? Que eles já estão lá para te cancelar, para procurar um motivo em algo que principalmente a gente crente fala para poder pegar a gente. Então, os fariseus eram assim. E eles várias vezes chegavam perto de Jesus para tentar pegar ele. Sabe quando também na rede social o pessoal fica jogando ponto, principalmente para a gente crente, para quando a gente falar o que a gente crê, eles ir lá e pegar a gente? Então, assim eram os religiosos, os fariseus com o Senhor Jesus. E aqui, eles chegam perto de Jesus nesse dia e perguntam para Jesus o seguinte: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Jesus, é permitido? E aqui um detalhe, tá? Eles já acreditavam na resposta. Eles já tinham uma resposta que eles acreditavam. O que eles queriam aqui é ouvir a resposta de Jesus, porque, eu vou te explicar isso, existiam vários grupos na época de Jesus que acreditavam que a resposta para essa pergunta era diferente, né? Então, da mesma forma como existem os de direita e de esquerda da política, que vão dar respostas diferentes para os mesmos problemas políticos, esse era o sentido. Esse questionamento sobre se o homem podia dar a carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo, eles já tinham a sua resposta. O que eles queriam aqui é colocar Jesus contra aqueles que pensavam ao contrário deles. É mais ou menos assim. É a mesma coisa de você chegar perto de um pastor famoso na internet hoje e perguntar para ele se ele votou no Lula ou no Bolsonaro. O que essa pergunta vai fazer com um pastor famoso? O seguinte, se ele fala que votou no Bolsonaro, quem gosta do Lula vai ficar chateadinho com ele. Se ele falar que votou no Lula, quem gosta do Bolsonaro vai ficar chateado com ele. Então, o que esses fariseus queriam fazer não é saber a resposta de Jesus. O que eles queriam é ouvir Jesus dar a sua resposta, para que, dando a sua resposta, vamos dizer assim, os outros grupos que não concordavam com a resposta de Jesus ficassem irritados com ele. Então, é isso que os fariseus estão tentando aqui. Então, eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí, depois que Jesus dá a sua resposta, e Jesus diz que o que Deus uniu, resumindo, não separe o homem, os discípulos no verso 7 perguntam o seguinte: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Depois de Jesus falar a passagem que a gente já explicou aqui nessa série, Jesus disse que o casamento ele deveria ser até que a morte o separe. Jesus disse na sua resposta que o casamento é uma união que Deus realiza e que ninguém deveria tentar, no mínimo, tentar separar. Ao ouvir essa resposta, os fariseus tentam pegar Jesus mais uma vez. Eles dizem assim: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio para sua mulher?
Eles aqui estão citando Deuteronômio capítulo 24, verso 1. Moisés disse assim, a lei diz assim em Deuteronômio 24, 1. Se um homem casar-se com a sua mulher, com uma mulher, e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Isso aqui, irmãos, faz parte da lei de Deus. Faz parte dos mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. E um desses mandamentos está escrito aqui: se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Qual que é o debate aqui, irmãos? O que está por trás dessa pergunta dos discípulos? Baseado nesse verso 1 do capítulo 24 de Deuteronômio, como eu disse, existia dentre os religiosos, dentre os fariseus que estudavam muito a Bíblia, existiam várias escolas, podemos dizer assim, várias linhas de interpretação que interpretavam de forma diferente esse verso 24. Por exemplo, havia um grupo de fariseus que acreditava que o homem podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Qualquer motivo. Qualquer motivo que ele quisesse, poderia ser, não gostei da comida dela, tá entendendo? Qualquer motivo. Eles acreditavam que a interpretação correta desse verso é que o homem poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Existia um outro grupo que acreditava que o homem poderia se divorciar da sua mulher se ela não for como ele quer. Em outras palavras, o homem cria uma expectativa, ambos, né, os cônjuges, eles criam uma expectativa com relação ao cônjuge antes do casamento. Esse grupo de pessoas acreditava que se depois do casamento você descobrisse ou o seu cônjuge não correspondesse às suas expectativas, você poderia se divorciar dele. Um outro grupo, e aí dito por Flávio José, também acreditava que o homem poderia se divorciar por qualquer motivo. E percebe que a maioria dos grupos acreditava que o homem podia se divorciar por qualquer motivo. Achou o motivo, descobriu o motivo ou inventou o motivo, pode divorciar. Mas existia um grupo de pessoas que acreditava que o único motivo para o divórcio era o adultério, a traição, né? O caso extraconjugal. Portanto, resumindo, havia vários grupos diferentes que interpretavam esse verso 1 do capítulo 24 de forma diferente. E havia um debate na época, tá? Havia um debate de por qual motivo eu posso me divorciar? É por qualquer motivo? É porque, né, como eu já tratei nessa série, é incompatibilidade de gênero? É porque ela não é tudo que eu pensei que ela fosse? Enfim, havia esse debate. Agora, e eles apresentam a Jesus esse debate porque eles queriam ouvir a resposta de Jesus. Mas, primeiro ponto, eles não estavam interessados na resposta de Jesus da seguinte forma: deixa eu ver o que Jesus pensa para mim seguir, né? Deixa eu ver o que ele pensa. Ou, deixa eu ver o que Jesus pensa para mim ver se eu estou certo. Não, eles não estavam interessados na opinião de Jesus sobre o caso. Tudo que eles queriam, como eu disse para vocês, era colocar Jesus contra os outros grupos que pensassem diferente, ou deles, ou da resposta que Jesus iria dar. Mas, o ponto que eu quero tirar desses versos aqui é o seguinte: vocês percebem que havia um debate sobre os motivos para se divorciar? Percebe como que o que está por trás dessa pergunta deles? O que está por trás desse debate que havia entre os fariseus na época? O interesse e a busca pelos motivos para pôr fim ao casamento ou para romper o relacionamento. Havia um debate: qual motivo eu posso me divorciar? Ou seja, por trás disso, por trás do debate, havia o interesse e a busca por encontrar motivos que justificassem, até mesmo perante Deus, o divórcio, a carta do divórcio, a separação, o rompimento do casamento, do relacionamento que é o casamento. E aqui é que eu quero te ajudar a refletir sobre esse texto. Percebe como que eles não estavam refletindo ou debatendo sobre a excelência do casamento? Lembra que eu falei foi em qual pregação? Que eu falei da excelência do casamento, que eu falei da visão que Deus tem a respeito do casamento. Os fariseus não estavam debatendo
quão excelente e maravilhoso é o casamento. Eles não estavam debatendo o que nós temos buscado expor nessa série até aqui. Como que é a imagem magnífica do casamento criado por Deus. Esse não era o debate deles. Eles não estavam debatendo sobre como edificar um casamento duradouro até que a morte os separe. Esse não era o debate. Eles não estavam debatendo como manter o casamento diante das dificuldades do casamento, diante dos desafios do casamento, como também já tratamos semanas atrás, quando a gente descobre que os opostos se casam. E aí isso gera atritos e gera problemas no casamento. Eles não estavam discutindo isso. Eles não estavam discutindo, por exemplo, como dissemos a semana passada, como manter um casamento quando a paixão ou as afeições acabam. Eles não estavam debatendo isso. Eles não estavam debatendo qual é o plano de Deus para o casamento. O debate deles era descobrir ou tentar enumerar e listar os motivos que justificaria o divórcio e o rompimento da relação. Eles não estavam discutindo Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, que foi o texto que Jesus citou na sua resposta. E aí Jesus conclui que o que Deus uniu não separe o homem. Percebe como que a discussão deles não era sobre Gênesis 2:24. A discussão deles era sobre Deuteronômio 24:1. Eles estavam não atrás do verso que exaltava o casamento. Eles estavam atrás do verso que dava ali uma brecha para o divórcio. Portanto, resumindo, desde a época em que Deus deu sua lei ao seu povo, existem pessoas que ficam procurando brechas para romper o casamento. Amém? Esse é o resumo. O que nós percebemos por esse debate que foi apresentado a Jesus é que, desde que Deus instituiu a sua lei, desde que o pecado entrou no mundo, existem pessoas que ficam procurando brechas na lei de Deus, brechas na vontade de Deus, motivos, justificativas para romper o casamento. É mais ou menos assim, você já chegou perto da sua mãe, quando era mais novo, bajulando ela, que na verdade você estava querendo, né? Ou então quando você chega perto da sua esposa, do seu cônjuge, e fala assim, amor, você me ama, né? Você já está querendo alguma coisinha. Entendeu? Você já está querendo ali, né? Ou então quando você começa a procurar, amor, o que eu posso fazer para te agradar, né? Às vezes é porque atrás desse agradar você está caçando alguma coisa. Né? Assim eram essas pessoas e assim desde que Deus instituiu a sua lei. Existem pessoas que ficam procurando as brechas, as justificativas, os motivos, e aqui detalhe, tá? Eram pessoas que criam em Deus. Os motivos que Deus deu para o divórcio, para romper um relacionamento. O que eu quero te ajudar a entender agora é que essa atitude, esse pensamento, essa vontade, essa busca por uma margem, por uma brecha, por motivos para o rompimento do relacionamento, desde a época de Jesus para cá, ele só se intensificou. Ele só se intensificou. Essa busca por justificar o rompimento das relações só se intensificou. Na verdade, essa atitude de não focar ou de não buscar como se preocupar ou debater ou conhecer ou estudar ou trabalhar para fazer com que o relacionamento dure, principalmente no nosso caso dessa série, o casamento dure, de lá para cá as pessoas só têm focado e vamos dizer assim, sido atraídas pelo seu coração pecaminoso aos motivos e às margens para o divórcio. Eu mandei para vocês um vídeo sobre modernidade líquida e eu quero resumir agora o que eu mandei lá para vocês. Existe uma matéria que inclusive é uma profissão também, que é a sociologia. A sociologia é uma das ciências humanas que estuda a sociedade, que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. A sociologia é um campo de estudo, é uma matéria, é uma faculdade e é até mesmo uma profissão que existe, onde
o estudante de sociologia, ele se dedica a estudar a sociedade, ao comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas, principalmente analisando as coisas que elas têm em comum, né? A vivência, como que as coisas que existem na sociedade, inclusive, afetam esses comportamentos. E, nesse sentido, não apenas os sociólogos, mas como os historiadores, aqueles que estudam a história da humanidade, por causa dessas características que eles estudam do comportamento da sociedade e das coisas que influenciam o comportamento das pessoas, eles, à medida em que contam ou relembram a história da sociedade, eles acabam nomeando por etapas ou por fases a história da humanidade. E, normalmente, a história da humanidade é dividida assim. Existe a pré-história, que é o período histórico onde nós não temos relatos de como as coisas aconteciam, né? Existe a Idade Antiga, existe a Idade Média, que talvez a gente já ouça melhor mais esse nome, existe a Idade Média, e existe a Idade Moderna, o que muitos também chamam de modernidade. E existe a Idade Contemporânea, que é desde a Idade Moderna, desde a modernidade, até os dias atuais, né? O que acontece? O sociólogo que eu mais gosto de ver os conteúdos dele, que faleceu em 2017, ele era sociólogo, filósofo e professor. Ele pensava um pouco, ele foi sociólogo, então ele estudou sociedade, e ele pensava um pouco diferente a respeito das duas últimas etapas da história, sobre a Idade Moderna ou a modernidade e a Idade Contemporânea, os tempos atuais. Muitos acreditam que houve um período da história que era a Idade Moderna, ou que se chamava modernidade, e os tempos atuais em que nós estamos vivendo, muitos chamam de pós-modernidade. Não sei se você já ouviu esse nome. Ou, como no caso aqui, alguns chamam de Idade Contemporânea. Mas para o Zygmunt Bauman, que inclusive o vídeo que eu mandei para vocês é uma professora resumindo a obra dele, ele acreditava que essas duas últimas etapas, na verdade, são uma só. Ele acreditava que nós ainda vivemos num período da história que podemos chamar de modernidade. Né? Nós podemos chamar de modernidade. Porém, o que diferenciava ele dos demais sociólogos? É que ele dividiu a modernidade em duas etapas. Ele dividiu a modernidade na sua primeira etapa, que ele chamou de sólida, e a segunda etapa, que para ele é a atual, que nós ainda vivemos, a etapa líquida. O que isso significa? Só para lembrar e você entender o que ele está querendo dizer. O sólido é algo que tem forma definida, algo que é estável, algo que é duradouro. Se eu pegar aqui uma pedra é algo sólido. Uma pedra ela já tem o formato dela. Uma pedra ela é algo bem definido, é algo estável e é algo duradouro. A pedra ela dura, ela não tem prazo de validade. E nós podemos mudar um sólido de forma? Podemos. Existem, por exemplo, escultores que esculpem a pedra. Só que dá trabalho, amém? Esculpir ou trabalhar em algo sólido dá trabalho, demora um pouco, mas é possível. Já o líquido não. Aqui está uma água. Dentro desse copo tem um líquido. Que na hora que eu pus a água dentro do copo, esse líquido assumiu a forma de água. Tanto que se a gente pôr no congelador, né, é possível depois tirar o copo e a água vai ter ficado ali no seu estado, que a gente até inclusive chama de sólido, né, no formato do copo. O líquido é algo que não tem forma definida. Se eu colocar num outro recipiente, a água assume um outro formato. Ela não tem forma definida, ela é instável, ela é passageira e a água é adaptável. Como que ele aplica isso à nossa sociedade? Ele diz que a primeira etapa das pessoas da modernidade, o plano da etapa sólida era o seguinte: as pessoas da modernidade queriam derrubar as estruturas de costumes, de moral recebidos da tradição. E aqui principalmente a tradição judaico-cristã, a moral judaico-cristã que vem da Bíblia. As pessoas da modernidade, que muitos acreditam que foi aí da queda do Muro de Berlim para cá, a etapa que mais intensificou, mas que também tem início, na verdade, antes, que é desde a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.
As pessoas da modernidade, o que elas queriam? Elas não queriam mais aquela tradição, aquele costume, aquela estrutura da sociedade que foi herdada, por exemplo, da moral judaico-cristã, da Bíblia, da reforma protestante, por exemplo. Eles queriam quebrar isso, eles queriam jogar fora. Então eles começaram a querer quebrar, e ainda estão nesse processo, né? Só que o que caracterizava a primeira etapa da modernidade? Eles queriam construir novas estruturas, ou seja, eles queriam derrubar o sólido que veio da palavra de Deus e queria construir o sólido baseado na razão, baseado na ciência. Eles queriam construir um sólido, amém? Só que na segunda etapa, o Bauman diz, ela se tornou líquida. Por quê? Agora, inclusive, ele diz que é o momento atual que ainda estamos vivendo, que caracteriza a forma de pensar da nossa sociedade. A etapa da modernidade que nós estamos vivendo, ela é agora uma etapa líquida. O que isso quer dizer? Isso significa que, para a nossa geração, para as pessoas, para os pensadores, para aqueles que estudam e, querendo ou não, para a sociedade atual, o plano é não ter sólido. O plano é não ter uma estrutura fixa. O plano é não ter um padrão. O plano é não ter uma moral que defina, que governe todas as coisas. O plano é não haver absolutos. É não haver verdade absoluta, por exemplo. É daí que vem aquela ideia tão comum que a gente vê na televisão e em todos os lugares, das pessoas dizerem assim, você vê muito isso no Big Brother. As pessoas dizem assim, cada um tem a sua verdade. A verdade é relativa. Quando você vai falar algo com as pessoas, elas dizem assim, mas essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Que muitos participantes do Big Brother entram lá dizendo assim, eu vim aqui defender a minha verdade, viver baseado na minha verdade. Quando sai, diz assim, o importante é que eu vivi aqui dentro a minha verdade. Então isso está em todos os lugares, irmãos. Todos os lugares, todos os lugares. As pessoas também dizem, essa é a sua forma de pensar. Então, para a modernidade, nada tem mais uma forma, nada é para durar para sempre, amém? Porque tudo é muito líquido, as coisas mudam da noite para o dia, né? As coisas mudam, então a gente tem que estar livre para as mudanças da vida, a gente tem que estar livre porque daqui a pouco a gente pode descobrir algo novo. E isso é pregado em tudo na cultura ao nosso redor. Isso está implícito em filmes, isso está implícito em programas de televisão, isso está implícito em músicas. Os youtubers hoje, muitos que defendem essas ideias, propagam essas ideias. Os digitais influencers nas redes sociais defendem e propagam essas ideias. Em outras palavras, em tudo na nossa geração hoje, se você começar a observar e estudar, você vai ver que essa ideia está impregnada em tudo ao nosso redor. Não tem moral, sabe? Não tem moral. Não tem certo e errado, né? Porque o certo depende do que você crê. Para você pode ser errado isso, para mim não é. Em outras palavras, tudo é líquido, não tem forma. Cada um pensa da forma que quiser. Não tem um padrão. E por que essa sociedade combate, principalmente nós cristãos? Porque nós cremos que existe uma verdade absoluta. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós cremos que Deus tem a sua vontade, que nós temos que nos adequar. Então eles combatem a gente principalmente por esse motivo. E essa cosmovisão, essa maneira de enxergar todas as coisas, crendo que não tem absoluto, que tudo é líquido, que tudo pode ter uma nova forma, que as coisas são passageiras, que nada é para sempre, nada é duradouro, nada precisa durar. Hein? Olha um exemplo aqui, aparente. Até móveis, por exemplo. Antigamente, o forte e o que as empresas queriam é construir móveis ou objetos ou eletrodomésticos que duravam, né? Então, bom era ser conhecido como essa é uma marca de cama que dura, né? Hoje não. Hoje tudo que é feito para durar pouco. Ninguém tem mais esse objetivo de construir algo, seja celular, seja móvel, o que for, algo que dure, né? Porque até isso faz parte dessa mentalidade onde que não existe mais coisas, não precisa durar, né? Nada precisa ser para sempre. Dentro disso, irmãos, essa mentalidade, segundo até mesmo Bauman, isso entrou e afetou também os relacionamentos. Um dos livros desse Zygmunt Bauman, desse sociólogo, é Amor Líquido, onde ele vai tratar
desse aspecto, de como que essa mentalidade, essa cosmovisão da modernidade líquida tem afetado e tem transformado os relacionamentos. Mas, em resumo, o que ele diz é o seguinte: as pessoas não creem e não buscam mais relacionamentos duradouros. Elas acreditam que eles não precisam ser duradouros. As pessoas da nossa sociedade, irmãos, e a gente pode começar a pensar agora, e a gente vai ver que isso é verdade. As pessoas não acreditam mais e não buscam mais um relacionamento duradouro. Até anos atrás, o objetivo da vida de alguém que queria um relacionamento era encontrar a pessoa com quem ele pudesse construir um relacionamento para o resto da vida, né? Por isso que nos casamentos, os votos e a ideia que era apresentada nos casamentos era até que a morte nos separe. Eu estarei com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Ou seja, nós estamos agora assumindo uma relação para durar. As pessoas buscavam isso, as pessoas desejavam isso. Hoje não. Hoje, já afetados, e aqui a maioria das pessoas não tem consciência completa disso, tá? Mas hoje em dia as pessoas não acreditam e não buscam mais relacionamentos duradouros. Por quê? Porque os amores se tornaram também líquidos. Os relacionamentos hoje são líquidos. Vinícius de Moraes, o brasileiro, popularizou uma frase que virou música, várias músicas inclusive, que é a frase que o amor seja eterno enquanto dure. Essa é uma frase. Inclusive virou uma música que o João Paulo Daniel cantava. O refrão dizia assim: que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Mas olha a contradição, que seja eterno, ou seja, sem fim, enquanto dure. Percebe que uma coisa contradiz a outra? É eterno. Eu quero que esse amor seja eterno. Mas eterno até que dure. Ou seja, né? Enquanto durar, vai ser eterno. Depois que acabar, acabou. E aí tem uma outra música dos tribalistas, aquela Já Sei Namorar, que dizia assim: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Isso aqui é um exemplo também de alguém que pensa dessa forma, que os relacionamentos não precisam durar. E se os relacionamentos não precisam durar, eu não preciso ter um relacionamento que dure a vida inteira. E aí, essa música descreve muito bem o que as pessoas pensam hoje. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu não tenho essa de eu ser de uma pessoa só. Lembra que quando eu falei que o casamento, o corpo, a vida do cônjuge pertence ao outro? Para a nossa geração isso é loucura. Não tem essa de que eu pertenço a alguém. Não. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. As relações eu posso, cada dia estar com um, né? Cada dia estar com um, até mesmo se eu for casado, né? Daí, irmãos, que surgem os relacionamentos abertos hoje em dia. Os casamentos abertos, onde você está casado, mas você pode dar umas escapulidinhas por aí. É dessa ideia, dessa mentalidade. Tem uma outra música do Seu Jorge, tem uma frase da música que ele diz assim: não acabou o amor, só o compromisso. São pessoas que acreditam que o amor não acaba quando o compromisso acaba. De que o compromisso de permanecer, de fidelidade, pode acabar, mas o amor não. Por quê? Porque o amor é líquido, né? O amor, ele assume várias formas, né? O amor, ele assume várias formas. Então, pode o compromisso acabar, segundo ele, e o amor manter, e o amor permanecer. Uma outra música, que eu até citei semana passada, onde diz assim: alguns eu te amo não passam de uma noite na cama, amores eternos que duram só uma semana. Isso trata muitos relacionamentos hoje em dia, onde há aquelas declarações de amor de eu te amo para toda a eternidade. Eu estava até brincando ontem lá com o pessoal lá no do chefe, falando com eles que muitos que se fizeram aquela declaração de amor segunda-feira, agora dia dos namorados, talvez, eu falei com eles, amanhã, domingo, vai estar aqui no do chefe com outra, né? Com outra, porque aquela para quem eu me declarei no dia dos namorados, hoje, terça-feira, dia 13, né, pós dia dos namorados, já não é mais. Né? E agora eu posso, durante a semana, conhecer outra, a ponto de domingo estar com uma outra pessoa fazendo um lanche, dando uma saidinha, e na segunda-feira que vem eu estar me declarando para outra. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são líquidos. Uma outra música também que eu já citei nessa série, diz assim: olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu, a gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Aí diz assim, mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só para se usar, sem amar
mas eu gosto assim. Duas pessoas que se pegam sem se apegar. Se pegam, mas sem compromisso. Só que eles dizem, eu gosto assim. E a gente se entende porque nenhum de nós é para sempre. Ou seja, o que ele está dizendo? Por que nós nos entendemos no nosso relacionamento? Porque nem eu nem ela quer algo para sempre. E olha, irmãos, quantos casais nós temos hoje que pensam assim? Nós nos entendemos bem porque nenhum de nós dois é para sempre. E isso, irmãos, não apenas nos relacionamentos como nos namoros, mas isso também tem afetado os casamentos. Por isso que o tema hoje é casamento líquido. Porque a ideia é eu mostrar para vocês como que essa mentalidade da nossa geração tem afetado as pessoas e elas têm levado essa cosmovisão, essa ideia de liquidez, de sem forma, de não ser algo que precise durar, né? Não precisa durar. Pro casamento. E, inclusive, deixa eu te dizer, cristãos, crentes, pessoas que se dizem crentes, que também olham para o casamento como algo líquido, como algo que não precisa durar, como algo que depende muito das circunstâncias, né? Depende das fases da vida. Por exemplo, lá na terceira pregação dessa série, a desonra do casamento, eu falei que a quarta forma como nós desonramos o casamento é quando nós o consideramos como algo descartável. E eu disse que um dos sentidos disso é quando nós acreditamos que o casamento ele é algo que nós podemos descartar a qualquer hora. Do tipo assim, casei, mas se não der certo, né, não deu. Se não der certo, o que a gente pode fazer? Olha, vamos casar, ou a gente casou, mas se por acaso daqui 1 ano, 6 meses, 1 semana a gente descobrir, ou como muitos famosos, daqui 30 dias a gente descobrir que não deu certo ou que não vai dar certo, a gente separa, a gente divorcia. Ou seja, muitos hoje da nossa geração, inclusive crente também, porque, irmãos, semana passada eu estava tendo notícias de mais alguns casais que se dizem crente, que frequentam a igreja há tempos, que já se divorciaram também. Irmãos, infelizmente na nossa cidade, a cada dia que eu ando nessa cidade, e desde que eu me converti em 2010, né, por causa das igrejas que eu congreguei, eu conheci muita gente, conheço muita gente, né, seja de já conversar, seja de apenas de vista, de saber, aqueles dois eram casados. E hoje eu vejo em rede social, ou ouço pessoas falar que já não estão mais casados. E eu fico assim, gente, mas não era crente? A visão que tem de casamento é essa também líquida. Muitos crentes estão tendo a mesma visão. Eu conheço casais que se dizem crentes, que um dos cônjuges do nada virou e falou, eu quero divorciar. Mas qual que é o motivo? Não tem motivo, eu quero divorciar e pronto, acabou. Então, assim, essa mentalidade, irmãos, tem afetado não apenas as pessoas que não são cristãs, mas os crentes também. Os crentes também. Irmãos, não são poucos os crentes que vai na caixinha de pergunta do Instagram de pastor famoso perguntar motivo pelo qual pode divorciar. Eu já vi em outras igrejas que eu congreguei, em momentos de perguntas e respostas, uma das perguntas é essas. A mesma que os fariseus chegaram para perto de Jesus. Por qual motivo eu posso me divorciar? E aí você percebe que ainda hoje, é por isso que eu escolhi esse texto, ainda hoje existem pessoas dentro das nossas igrejas que o foco deles não é procurar as razões ou como a edificar o casamento, não. O interesse deles quase que eles tentam ali encobrir, mas que você consegue, se você for ligado nas coisas, perceber, é que ainda existe essa procura, esse interesse pelos motivos que Deus permite o divórcio. E eu fico pensando, nossa, mas eles estão tão interessados assim em como romper o relacionamento? Eles estão tão preocupados assim com as brechas pelo qual eles podem se divorciar? E esse entendimento, irmãos, é facilitado também na nossa geração com a facilidade que é o divórcio. A cada dia que passa, eles estão buscando meios, pela lei, de facilitar o divórcio. Durante a pandemia, inclusive, surgiu a possibilidade de entrar com o divórcio, de dar entrada no divórcio online. E muitos estudiosos acreditam que esse foi um dos motivos pelo qual, durante a pandemia, o divórcio aumentou. Porque durante a pandemia foi criado esse meio de dar entrada no divórcio online. Ou seja, então eles não precisam mais nem, às vezes, ir lá no local. Então, existem vários aspectos em que o divórcio está sendo facilitado. Por que está sendo facilitado, irmãos? Por que até mesmo pela lei o divórcio tem sido facilitado? Porque hoje as pessoas creem
que nem mesmo o casamento é para sempre, né? Nem mesmo o casamento é para sempre. Porque o casamento, ele é até que a morte, ele é eterno. O amor que gera um casamento, ele é eterno enquanto dure. Enquanto durar, ele vai ser eterno. Ele vai ser o amor da minha vida, ele vai ser a mulher da minha vida. Mas depois, se por acaso chegar ao fim, aconteceu. Eu não sei se vocês vão lembrar do caso do Fábio Júnior, famoso cantor brasileiro, e já está no 7º casamento. E eu mandei para vocês também o trecho do programa. Em 2015 ele foi no programa Altas Horas e o Serginho pega ele, né? O Serginho... Eles levam tudo na brincadeira, né, irmãos? Mas olha para você ver como que é séria a situação. Todo mundo ri do caso, mas o Serginho pergunta para ele assim, ele já estava no 7º casamento. O Serginho pergunta para ele assim, quando é o momento em que, quando você está livre, que é sempre por pouco tempo, ele até brinca assim com ele, quando é o momento em que você vira para uma mulher e diz assim, eu acho que você é minha alma gêmea. Por quê? Porque uma das canções mais famosas do Fábio Júnior é aquela, carne e unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Acho que é isso, né? Virou tema de novela. E esse conceito, irmãos, de alma gêmea, ela se tornou popular também através dessa música. E esse cara que canta essa música, talvez é de maior sucesso dele, é um cara que já está no 7º casamento. E o Serginho, perspicazmente, pergunta para ele, quando é que você vira, talvez para a 7ª ou para a 8ª, e diz, você é minha alma gêmea? E aí ele responde o seguinte, ele diz, eu nunca falei. Ele se sai bem. Ele diz, eu nunca falei, mas olha o que ele diz em seguida. Ele diz assim, ó, isso depende do momento que você está vivendo, a questão de encontrar alma gêmea. Eu acho que existem diversas almas gêmeas. Então, eu tenho algumas almas gêmeas que passaram por determinado momento da minha vida e me trouxeram até aqui, graças a Deus, dizer. Então, como é contraditório ele cantar uma música que fala de alma gêmea e já está no 7º casamento, como que ele se saiu nessa? Muito esperto ele. O que ele disse? Eu acredito que existem várias almas gêmeas. E este é um exemplo, irmãos, dessa corrupção dos relacionamentos, inclusive do casamento. Por quê? Porque essa ideia de alma gêmea, não que seja verdadeira, tá? Não que Deus a testifique ela, mas até pouco tempo, as pessoas acreditavam nesse conceito. Não, eu creio que existe uma alma gêmea minha andando por aí. Eu sei que existe uma pessoa que, quando eu a encontrar, nós seremos um encaixe perfeito. Nós seremos um casal perfeito. E nós nos amaremos de tal forma que vai durar para sempre. Afinal de contas, ele é a minha outra metade que está perdida por aí. Então as pessoas acreditavam que poderiam encontrar sua alma gêmea. Aquela pessoa que encaixa perfeito com ela. E já que é um encaixe perfeito, iria durar por toda a eternidade, por toda a vida. Mas até mesmo esse conceito foi distorcido, e o Fábio Júnior é um exemplo desse. A ponto das pessoas dizerem que até acreditam em alma gêmea, mas acreditam que existem várias almas gêmeas. E que tudo depende do seu momento da sua vida, do momento em que você está passando. É possível ter várias almas gêmeas. E isso é distorcido e corrompido. Eu já contei para vocês nessa série que um dia eu fui fazer uma entrega de pizza e fiz uma entrega para um cara que eu conhecia, desde a infância, né? E que, na hora que eu cumprimentei o cara, eu falei, ô fulano, ele virou, ô Lucas, é você? E aí a primeira coisa que sai da boca dele, tá casado ainda? Olha a pergunta que o cara me faz. Não é, você tá bem, como é que tá sua família, né? Não, primeira pergunta que o cara faz, tá casado ainda? Isso revela um pensamento de uma pessoa que, tipo assim, né? Eu tenho que perguntar se está casado, porque afinal de contas, casamento não é para sempre. Se você pesquisar no Google, faça isso depois. Pesquise no Google Imagens por anúncio do fim do casamento no Instagram. Você vai ver que coisa linda. Para não dizer o contrário, né? Pesquisa lá, anúncio do fim do casamento pelo Instagram. Hoje está na moda, irmãos. O que está na moda? Um casal se casa, eles se casam, e aí, quando eles acreditam que o amor acabou, que o casamento acabou, como o Instagram, eles já postaram a vida inteira até ali fotos deles juntos, declarações de amor, o que eles fazem hoje em dia no Instagram? Eles pegam uma foto do casal
E se você pesquisar no YouTube, no Google, você vai ver isso. Eles pegam uma foto do casal, coloca ela em preto e branco, publica e cria aquele texto maravilhoso. Olha, estamos aqui para comunicar que essa etapa da nossa vida chegou ao fim, né? Nós nos amamos, o amor vai continuar. Pesquise no Google para você ver que eu não estou inventando nada. Nosso amor vai continuar, mas agora de uma outra forma, né? Nós, se tem filho, eles falam assim, nós agora continuamos amigos para cuidar dos nossos filhos, mas essa etapa acabou. E eu torço pela sua felicidade. E tarará, o outro vai e posta a mesma coisa. Pesquise no Google e você vai achar inúmeros exemplos desses, principalmente famosos, que tem que prestar conta para a sociedade, né? Da sua vida pública. Mas eu separei um deles e eu já vou linkar com o meu ponto final aqui. Eu separei o da Sabrina Sato, porque ela diz algo interessante. Sabrina Sato tinha agora eu fiquei na dúvida se era um casamento com um ator da Globo, né? E eles, inclusive, têm já uma filha. Aí a Sabrina Sato foi anunciar o fim do casamento deles, o fim do relacionamento deles. E olha o que ela escreveu. Não vou falar o texto inteiro, não. Só o ponto que eu achei interessante que vai me ligar com o meu último ponto. Ela diz assim na legenda da foto: eu gostaria que durasse para sempre. Mas o para sempre é uma construção difícil. Nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Olha o que ela diz. Eu gostaria que durasse para sempre. Mas o para sempre é uma construção difícil, que nem todo mundo consegue. Ela pelo menos foi sincera. E dá para tirar algo de bom do que ela disse. O que ela disse é verdade. O casamento para sempre, um relacionamento, principalmente falando do casamento para sempre, ele é uma construção difícil, irmão. Nessa segunda temporada, onde estamos falando sobre edificar o casamento, nas últimas semanas, quando eu falei sobre os opostos se casam, eu falei semana passada que a paixão acaba, que as afeições vão e voltam, igual montanha-russa, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. E eu disse para vocês que o casamento, ele é, por causa disso, trabalhoso. O casamento, ele é o maior desafio que existe. O casamento, ele é também a maior aventura que existe. Por quê? Porque não é fácil edificar e construir um casamento para sempre, até que a morte o separe. Nisso ela está certa, é trabalhoso. E ela acredita, inclusive, que não é para todos. Irmãos, o casamento, ele é sim uma construção difícil, principalmente se crermos que ele é até que a morte o separe. Principalmente se crermos que ele é para sempre. Agora, o meu ponto que é para resumir e finalizar é: tudo começa, irmãos, com a visão e a compreensão de que você tem sobre o casamento conforme a vontade de Deus. Se o casamento ele é de fato o maior desafio que existe, principalmente se for construir um casamento até que a morte o separe, um casamento para sempre, ele é o grande desafio da vida. Viver com uma pessoa debaixo do mesmo teto todos os dias, às vezes quase que 24 horas por dia, lidando com os atritos de como somos diferentes, lidando com o fim da paixão, lidando com as afeições que sobem e descem, o casamento é um grande desafio e ele é trabalhoso. Trabalhar num casamento, edificar num casamento, ele é trabalhoso, é difícil, não é fácil, não é automático, não vai no piloto automático, irmãos.